Sem a Turquia, não haverá paz. Erdogan desafiou o Ocidente e o Kremlin ao mesmo tempo. Erdogan está quebrando todos os padrões. Istambul em vez de Budapeste. Erdogan tomou para si o encontro do século. Pequim deu um golpe na Mostra. O Kremlin está perdendo o Extremo Oriente e a Turquia se prepara para se tornar a nova capital do mundo. Vou contar todos os detalhes em instantes. Sejam bem-vindos. Esse é a Ucrânia Hoje. Eu sou Vitória Panchenko e as últimas notícias. Sensação mundial. Sem a Turquia, não haverá paz. Erdogan quer reunir Putin e Trump. A Turquia está novamente no centro do jogo geopolítico global. O presidente Recep Tayyip Erdogan anunciou que Ankara está pronta, até mesmo amanhã, para sediar um encontro histórico entre os presidentes da Rússia e dos Estados Unidos. Enquanto a Europa pede a iniciativa, Erdogan joga na frente, insinuando que Budapeste fracassou na tentativa. Istambul está pronta, a qualquer momento, para inscrever seu nome na história. Estamos prontos, a qualquer momento, para sediar esse encontro. É uma pena que o encontro em Budapeste não tenha acontecido. Acreditamos que qualquer diálogo é útil para acabar com esta guerra. Vale lembrar que, na véspera, Trump declarou que cancelou a reunião com Putin, que deveria acontecer em Budapeste, explicando que não parecia ser o momento certo. Mas o presidente dos Estados Unidos não descartou a possibilidade de uma cúpula como essa no futuro. Ao mesmo tempo, Erdogan afirma que a Turquia é o único país em que tanto Moscou quanto Kiev confiam. E é justamente isso que a torna o local ideal para negociações que podem mudar o rumo da guerra. O curso da guerra. Ele não perdeu a oportunidade de lembrar que Ankara, desde os primeiros dias do conflito, tem chamado ao diálogo. Isto nos dá uma vantagem no caminho para a paz, e pretendemos usar esta situação para benefício da humanidade. Os analistas estão em polvorosa. Erdogan não está simplesmente oferecendo uma plataforma, ele está exigindo o reconhecimento de que a paz é impossível sem a Turquia. O encontro do século ou um espetáculo político com apostas máximas. Uma coisa é certa, Erdogan conseguiu, mais uma vez, fazer o mundo inteiro falar sobre a Turquia. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viajou para a Ásia. O presidente pretende chegar a uma série de acordos sobre comércio, fornecimento de minerais essenciais e um cessar-fogo em diversas regiões antes de se encontrar pessoalmente com Xi Jinping. Todos os detalhes estão abaixo no material. Choque mundial. A China deu uma guinada de 180 graus e Moscou ficou sem nada. Em vez de apoio, o Kremlin recebeu um tapa na cara. Pequim fiamente jogou o aliado para fora do barco. Uma reviravolta sensacional. Xi fez o inesperado. O presidente da China vai se encontrar com Donald Trump em 30 de outubro, durante a cúpula da PEC na Coreia do Sul. O presidente dos Estados Unidos afirma que vai conversar. Os líderes vão discutir a redução das importações de petróleo russo pela China. Trump destacou que a situação já está se desenrolando a favor da redução da receita do petróleo na Rússia. E acrescentou que a Índia interrompeu completamente as compras de petróleo da Rússia. O que a China está fazendo? Não sei. Vocês provavelmente viram hoje. A China está reduzindo significativamente as compras de petróleo russo e a Índia está cortando completamente. E nós já impusemos sanções. Além disso, o líder americano expressou confiança nas perspectivas de acordos comerciais com Pequim. Segundo ele, as partes têm uma ótima chance de fechar um acordo amplo e mutuamente benéfico. Sanções, possível permissão para usar armas de longo alcance dos Estados Unidos no interior da Rússia e recusa de um encontro com Putin em Budapeste. Parece que Donald Trump ficou realmente irritado com o ditador do Kremlin. Como os últimos acontecimentos vão impactar a Rússia e a Ucrânia? Os Estados Unidos realmente têm o papel principal e qual é o papel da China? Veja mais detalhes a seguir na reportagem. O cancelamento da reunião em Budapeste. Autorização para ataques de longo alcance. Mísseis britânicos e franceses atingindo território russo e sanções contra as duas maiores companhias petrolíferas do país-bomba de gasolina. Donald Trump finalmente enxergou a realidade e decidiu esmagar Putin, o que realmente está acontecendo na Casa Branca. Eu sempre senti que Putin quer tudo, não só uma parte. Acho que agora ele está pronto para negociar. Nós não queremos que ele fique com tudo. Assim que a luz verde foi dada no Salão Oval, o Comitê de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos também entrou em ação. Lá, apoiaram 3 iniciativas legislativas voltadas contra a Rússia, que iniciou a guerra na Ucrânia. Entre outras coisas, isso inclui o reconhecimento da Federação Russa como país patrocinador do terrorismo e o uso de ativos congelados. É verdade que, no mesmo Senado, reconhecem que não há como votar esses projetos de lei devido à paralisação do governo. Mesmo assim, em apenas um dia, do outro lado do oceano, parece que mudaram de postura em relação à rua. Viraram as costas para Putin.
Mas, como afirmam os analistas, ainda é cedo para dar medalha de herói ao Trump. Donald, como antes, não quer a vitória da Ucrânia, mas simplesmente acabar logo com tudo na linha que está agora, colocar no paletó o broche de grande pacificador e empurrar todos os problemas seguintes para as mãos dos europeus. Trump age dentro da sua própria lógica, ou seja, a Ucrânia quer paz. Ela disse sim. Paramos na linha de demarcação. Ou seja, pronto, a Ucrânia está disposta a seguir pelo caminho mais curto e simples. A Rússia não quer. Então, pela lógica do Trump, é preciso pressionar a Rússia. O que aconteceu com essas sanções? Ao mesmo tempo, seguindo a lógica do Trump, se amanhã os russos disserem, ok, estamos prontos para negociar um cessar-fogo, eles vão para essas negociações e estarão dispostos a suspender as sanções. E também outras flexibilizações. Ele espera que, com a ajuda das sanções, consiga alcançar a razão de Putin. Ele vai dizer, ok, nós estamos perdendo, vocês estão perdendo, vamos procurar maneiras de sair dessa situação. Trump, que pensa como um empresário, segundo os analistas, não levou em conta o principal, a lógica de Putin. O ditador não se importa com o empobrecimento de milhões de russos, nem com a estagnação da economia. Ele tem suas próprias prioridades. E ele não pretende mudá-las, nem sob pressão, nem com incentivos. Ele vive da guerra. O futuro da economia russa, preços do petróleo, para ele. Nada disso o preocupa. Para a linha de frente, para o exército, para recrutar soldados, vai ter dinheiro e esses soldados vão aparecer. Os que já estão lá há 3 ou 4 anos vão aparecer. Ele só pensa nisso e acha que está tudo bem. E o que vai acontecer depois, quando tudo desabar, quando as pessoas começarem a viver mal? Vai faltar gasolina, vai faltar mais alguma coisa. Para os tanques, vão arrumar gasolina e o resto vai ter que andar a pé. Essa é a lógica dele. Ele não sente pena de ninguém, nem ucranianos nem russos. Com que nos surpreendemos. Até agora, quem reagiu à reviravolta do outro lado do oceano foi só o imprevisível Dmitry Medvedev, em quem, segundo os analistas, nem vale a pena prestar atenção. Por outro lado, das autoridades oficiais, não saiu uma palavra sequer. E, muito provavelmente, em Moscou vão fingir que está tudo dentro do planejado. É óbvio que, por enquanto, eles não têm nenhuma resposta. Medvedev faz o papel do policial mau e é grosseiro com Trump. Mas, como já vimos neste ano, Putin e Trump não são grosseiros um com o outro. Eles se tratam com deferência, só provocam um ao outro de leve. Por isso, não acho que Putin, ao fazer algum pronunciamento radical, vai insultar Trump ou dizer que agora somos inimigos. Ele vai dizer algo como, vá, exagerei, vamos conversar, vamos chegar a um acordo. Não creio que estejamos esperando que alguém venha a público, chore e diga, bem, é isso, acabou para mim, estou abdicando do poder, perdi a guerra, novas sanções, fiquei arrasado. Será que Vladimir Putin conseguirá reverter tudo ou se deixará levar por promessas vazias e ganhará tempo? Trunfo? Para os analistas, está claro que, ao contrário do que aconteceu em Ancoragem, o presidente dos Estados Unidos percebeu rapidamente que a surra desejada não aconteceria. Mas parece que o pêndulo oscilou. De acordo com relatos da mídia, a Índia e a China serão forçadas a recusar do ouro negro russo. As empresas estatais de petróleo da China realmente suspenderam a compra de petróleo da Rússia após as sanções dos Estados Unidos contra a Rosneft e a Lukoil. As empresas decidiram se abster de novos negócios, pelo menos no curto prazo. Isso vai afetar 30% das entregas marítimas de petróleo russo para a China, a maior parte das quais é comprada por refinarias privadas. Enquanto isso, Donald Trump chegou ao Japão como parte de uma série de visitas a países da Ásia. Depois do Japão, Trump irá para a Coreia do Sul, onde se encontrará com o líder chinês Xi Jinping para discutir o acordo comercial entre Washington e Pequim. Além disso, o presidente dos Estados Unidos pretende discutir com o líder chinês a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Eu Gostaria muito que a China nos ajudasse com a Rússia. Vou conversar com ele sobre como podemos acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, seja com petróleo, energia ou qualquer outra coisa. E eu acho que ele será muito receptivo. O republicano acrescentou que tem um bom relacionamento com o chefe da China e espera que a reunião, marcada para 30 de outubro, seja excelente. Por sua vez, o embaixador dos Estados Unidos na OTAN, Matthew Whitaker, declarou que a reunião planejada entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da China, Xi Jinping, será decisiva para garantir a cooperação da China nas sanções contra a Rússia. É evidente que a reunião com o presidente Xi será crucial nessa questão. Você sabe que
Atualmente, os chineses estão comprando petróleo e gás russos em excesso. Eles estão fornecendo aos russos tecnologia de uso duplo demais, permitindo que continuem essa guerra. Sejam peças para drones ou outras tecnologias que possam ser usadas para dar continuidade à guerra. Especialistas acreditam que o próximo encontro entre Donald Trump e Xi pode se tornar a negociação diplomática mais importante deste outono. Eles vão definir o equilíbrio entre os Estados Unidos e a China, do qual depende também a estratégia futura em relação à guerra na Ucrânia. Xi Jinping deu um golpe duro em Putin. Moscou esperava apoio, mas acabou levando um tapa na cara diante do mundo inteiro. O equilíbrio de forças está mudando. Pequim aposta em si mesma e não na Rússia condenada. A tensão está aumentando e agora a Rússia está se transformando em uma colônia do Império do Meio, uma reviravolta inesperada. O eixo de poder está claramente mudando. Os primeiros detalhes da humilhação pública da Rússia já estão chegando. A China é o principal parceiro da Rússia, ajudando-a a manter a economia funcionando e a continuar a guerra na Ucrânia. O que eles gritavam? Eles gritavam que a China é demais. China é demais. Viva a China! Em chinês. Conto com a manutenção de contatos eficazes com o presidente Vladimir Putin. De várias formas, para o benefício do desenvolvimento dinâmico e de longo prazo das relações entre China e Rússia. Mas será que é assim mesmo? Afinal, ao mesmo tempo, a China nega que venda armas ou componentes para a Rússia, e os bancos chineses pararam de fazer transações com a Rússia por causa das sanções. Pares frios, dezenas de milhões de soldados chineses. Agora seria exatamente o que precisamos. Por que você acha isso? Por que não? Por quê? O que você acha que só os soldados devem? Ai, olho para a região de Belgorod e penso como faz falta para nós o exército chinês, o exército popular. Muito frequentemente ouvimos declarações da China de que a China nunca vendeu armamentos para a Rússia e que a China defende a integridade territorial da Ucrânia e quer o fim da guerra russo-ucraniana. Há apenas 3 anos, os propagandistas comemoravam, dizendo: deixem as empresas ocidentais irem embora, nós todos compraremos da China. Acabamos de comprar um carro maravilhoso, totalmente chinês, incrível, muitas vezes mais barato do que os carros que compramos antes. Comprei 3 pares para mim, sapatos Gucci, 2.000 rublos cada. Maravilhoso, provavelmente foi costurado em algum lugar da China. Espero que seja o mesmo para nós. Falso, claro. Agora eu compro por princípio, só falsificado. Não há necessidade nem de comentar o que resultou disso. Esse mesmo apoio chinês à economia russa resultou na falência de produtores russos. Veja, por exemplo, o que os pilotos da Fighter dirigem. O que? Em carros fabricados na Rússia, né? É preciso ser um grande patriota para andar de patriote. Porque custa uma quantia exorbitante. Ele quebra o tempo todo e as peças de reposição são um absurdo. É por isso que os caras dirigem em chinês. Mas agora são necessárias motocicletas. Russas? Não, por algum motivo. Sim, há poucas russas. Na verdade, não existem motos russas. É disso que estamos falando, né? Não, motocicletas russas não existem. E o que é isso? Então, quem não sabe disso? A Federação Russa, se olharmos pelo lado econômico, eles só usam como um mercado consumidor comum. No que diz respeito, por exemplo, a assuntos militares. Na indústria militar, a engenharia civil é praticamente, como se costuma dizer, multiplicada por 0. A Rússia se tornou, literalmente, uma traidora da China no fornecimento de matérias-primas. Aliás, com certeza. O ministro das Relações Exteriores, Lavrov, usou uma metáfora inteligente ao chamar Putin de burro de Xi Jinping. Como dizem no Oriente, o convidado é o burro do dono da casa. Por isso, todo o programa depende, claro, das gentis propostas que o presidente chinês e sua equipe fizeram ao nosso presidente. No fim das contas, tudo o que a China precisa do ponto de vista econômico é matéria-prima barata. E, aliás, disso a Federação Russa tem bastante. E não é só gás e petróleo, mas também lítio, madeira, metais bastante valiosos e também ouro, na verdade. Ou seja, tudo aquilo que depois, na própria China, vira produto para o mundo inteiro. E essa situação aparece em aspectos completamente diferentes. Na China, aprovaram oficialmente novos mapas geográficos, nos quais uma parte do território da Rússia, uma grande parte, está incluída. A ilha Ussuri é reconhecida como território da China.
Os chineses, de fato, já ocuparam enormes áreas da Sibéria e transformaram o território em suas próprias colônias. O dragão chinês dificilmente vai ficar de fora. Até porque, aliás, tem certos fundamentos históricos para reivindicar uma parte significativa do nosso Extremo Oriente. Isso é um fato. Claro, no começo havia entusiasmo, mas ele foi diminuindo aos poucos, e depois todos nós entendemos que a Zina virou uma colônia chinesa. É simplesmente uma empresa escravagista. Escravagista ou uma prisão, como quiser chamar, onde colocam supervisores para manter os trabalhadores sob controle. Porque a indignação existe de qualquer jeito. E os trabalhadores saíram em Azina para o protesto Azina não à China. E ainda ameaçam, eles ameaçam regularmente, dizendo que você não vai conseguir emprego em lugar nenhum nesta cidade. Aqui está sua ficha suja. Então fique quieto e aceite seus 15 a 30 mil, sem reclamar. Eles sabem esperar muito bem. E essa habilidade de esperar, isso também tem a ver com a integração dos chineses no território da Federação Russa. Isso, na verdade, de fato já é uma anexação. E mais ainda, se você prestar atenção, em alguns mapas chineses, algumas regiões da Rússia já aparecem com nomes em chinês. Ora, escute, para que declarar guerra para isso? Na televisão russa já passam vídeos sobre como encontrar um marido chinês, e nas escolas e instituições governamentais russas o idioma chinês está sendo estudado ativamente. Está dividido em dois campos. Aqueles que querem estudar e aqueles que são céticos em relação a isso e dizem: por que precisamos de chineses? Não vamos chegar a lugar nenhum. Eu respondo para eles de forma bem simples, na verdade. Digo, não estou ensinando o chinês para vocês aqui, mas usando o chinês para fazer vocês pensarem com a própria cabeça. E essa habilidade sempre vai ser útil. Putin está sempre tentando caracterizar a relação com a China como uma amizade forte, mas o chinês Xi Jinping literalmente cuspiu na cara do Putin ao tirar da Rússia aquela grande vitória. Ontem, meu amigo e representante da República Popular da China me ofereceu este pato laqueado. Sinceramente, vou te dizer, tem 2 pedaços ali. Acho que vou comer só um. Bem, você entende, não é? Mas não resisti, comi, o segundo já era deliciosamente doloroso. A China e a Rússia, sendo os principais teatros de operações militares durante a Segunda Guerra Mundial, deram uma contribuição decisiva para a vitória sobre o fascismo. E, assim, lançaram a pedra fundamental da ordem mundial do pós-guerra. A China e a Rússia não são nem amigas, nem parceiras. E aqui é importante, assim que a China tiver motivação suficiente para limitar sua cooperação com a Federação Russa, acredite que ela vai fazer isso. Na Rússia, na verdade, não há nenhuma escolha. Ou faz amizade agora com a China, ou então tudo entra em colapso econômico. Como consequência, político, militar e todos os outros colapsos ao mesmo tempo. Acontece que a China não está ajudando a Rússia a salvar sua economia ou vencer a guerra, mas simplesmente aproveita sua fraqueza para tomar seus recursos e aumentar sua influência na Ásia. Parece que o Extremo Oriente está saindo para sempre do controle de Moscou. Enquanto o Kremlin está em guerra, a China estende seus tentáculos econômicos. Os migrantes norte-coreanos estão mudando o panorama demográfico da região. Moscou observa e não faz nada. Isso significa que o Kremlin vai desistir tão facilmente? Extremo Oriente, ou ele não tem escolha? Veja todos os detalhes agora mesmo. A Rússia está perdendo o Extremo Oriente. Extraoficialmente, mas é verdade. Sem qualquer exagero, o Extremo Oriente tornou-se um fator crucial para fortalecer a posição da Rússia no mundo, nosso carro-chefe na nova realidade econômica global. Enquanto o Kremlin está ocupado com a guerra, a região está sendo silenciosamente dividida com os vizinhos China e Coreia do Norte. Eu chamaria isso de uma ocupação silenciosa, uma migração gradual. Por enquanto, é claro, o controle sobre o Extremo Oriente ainda está nas mãos de Moscou. Mas há cada vez mais chineses lá
e eles desempenham um papel cada vez maior na economia. Mas, como dizem, hoje eles desempenham um grande papel na economia e amanhã vão desempenhar um grande papel na política. Mais de 1 trilhão de rublos em investimentos vindos da China. Parece ajuda, mas tudo isso gira em torno do comércio, não do desenvolvimento da região. A China precisa usar os recursos russos a preço de banana. E, consequentemente, eles vão ter essa oportunidade. Por isso, eu acho que essa dependência econômica dessas regiões em relação à China vai aumentar cada vez mais. Além disso, os chineses já não são mais visitantes na Rússia há muito tempo. Vladivostok não é necessário, então parece que será entregue aos chineses. Os chineses podem chegar e ninguém vai resistir. Não haverá ninguém nem meios para resistir. Segundo diferentes estimativas, até 2 milhões de pessoas vivem de Vladivostok até os Urais. Isso se chama povoar esses territórios com os chineses e de várias formas. São tanto os próprios migrantes quanto casamentos mistos dos quais nascem crianças. E, consequentemente, cada vez mais forte. Essas regiões estão ficando cada vez mais ligadas à China. Agora, sobre a Coreia do Norte. Só no último ano, mais de 15 mil norte-coreanos chegaram oficialmente ao Extremo Oriente e, extraoficialmente, até 50 mil. E isso ainda não é o limite. Já foram encomendados 153 mil novos contratos de trabalho. Hoje, a Rússia não tem mão de obra suficiente, porque muita gente foi morta na guerra e, consequentemente, os problemas demográficos continuam. Por isso, sim, faltam pessoas daqui, e a Coreia do Norte, nesse sentido, é um excelente fornecedor de mão de obra, porque as pessoas são disciplinadas e, consequentemente, sabem marchar em formação em todos os sentidos da palavra. Ou seja, parece que Moscou entregou a região para uso temporário. Mas por quê? Putin precisa de pessoas que, na opinião dele, são fáceis de controlar, seja por ele ou por outros. Por isso, acredita que essas pessoas não vão fazer revolução nem protestar contra as ações de Moscou. Ele acha que são pessoas muito convenientes e que seria ótimo se a Rússia fosse povoada justamente por esse tipo de gente conveniente, ou com a sua própria. Você nunca sabe o que pode acontecer. Mas você tem que pagar por tudo. E quanto mais o Kremlin continuar a ignorar a situação, mais importante se torna a questão de quem realmente governa o Extremo Oriente. Na verdade, hoje em dia, é claro, a Rússia é um vassalo da China, que a China usa principalmente para pressionar a Europa. E nós entendemos que o confronto global, na verdade, não é entre a Rússia e a OTAN, mas sim entre a China e os Estados Unidos, entre a China e a Europa. E, nesse caso, a Rússia de hoje. É como um cão de guarda que faz tudo. E o que vem depois? O Extremo Oriente ainda pode voltar ao controle real de Moscou ou será o contrário? A influência da China. E a RPBC só vai crescer. Hoje existe controle econômico total e amanhã será controle total político. Parece que, enquanto Putin se concentra em conquistar territórios estrangeiros, ele está gradualmente perdendo seus próprios. E o irônico é que esses territórios estão sendo tomados não por inimigos, mas por aliados do Kremlin. E na sua opinião, onde seria melhor realizar o encontro entre Putin e Trump? Esperamos seus comentários. Novidades em breve. Deixe seu like. Paz a todos.